Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série do Sub ao Sênior. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a minha segunda etapa da Liga Mundial, que foi em Istambul, na Turquia. Se você quer saber como é a estrutura de uma viagem paga, tudo pelo Comitê Olímpico Brasileiro, fica nesse vídeo que eu tenho muita coisa interessante para contar para vocês. Bom, como é que funciona então toda a logística quando você é um atleta que está sendo contemplado com alguns benefícios do Comitê Olímpico, né? Quando você é atleta da seleção brasileira, isso acaba acontecendo. A primeira coisa que acontece é a confederação entrar em contato com você para ver a tua disponibilidade para esse evento. A partir do momento que você dá ok, a confederação, o Comitê Olímpico emitem as passagens, te mandam como vai funcionar toda a logística. E isso também acontece no hotel. Ou seja, vocês não pagam passagem, vocês não pagam hotel, vocês não pagam absolutamente nada quando vocês têm uma viagem arcada pelo Comitê Olímpico, né? Vocês ganham um cartão, né? Um cartão onde vem um saldo que você pode gastar com as suas alimentações, para você se deslocar do hotel para o ginásio e hotel. A diária, se eu não me engano, é de 70 euros, e aí com esse dinheiro você acaba fazendo as suas alimentações, comprando, indo no mercado, comprando água e assim por diante. Então você tem uma viagem bancada pelo Comitê Olímpico Internacional, você não se preocupa com nada em relação à logística, você não precisa ver passagem, você não precisa ver hotel, você simplesmente vai. Isso facilita muito para a cabeça do atleta. Tem um ponto muito importante que eu vou chegar no final desse vídeo, que é a relação de você ter tudo pago, né? Normalmente os atletas de karatê precisam ver passagem aérea, precisam ver hotel, ver como é que vai funcionar toda a logística. Em eventos quando o Comitê Olímpico e a Confederação entram com aporte financeiro, isso dificilmente acontece. Esse evento aconteceu em maio de 2019 e a convocação, por aqui que pareça, eu acho que foi quase um presente para alguns atletas que estavam no Sul-Americano. Eu recebi a minha convocação, eu não sabia que meu nome estava na listagem, mas quando saiu a convocação, eu estava indo para o pódio do Sul-Americano, né? Para quem não sabe e não assistiu o primeiro episódio da série do Sub ao Sênior, tá aqui no card, mas primeiro vai ter que terminar esse aqui, hein? Depois você volta para aquele. Eu acabei recebendo a minha convocação enquanto eu estava indo pro pódio, né? Alguns atletas chegaram para mim e falaram: Marco, você foi convocado para a Turquia. E eu não sabia disso, eu estava tipo assim, me encaminhando para ir pro pódio. Então foi duas felicidades ao mesmo tempo. O primeiro de ter sido campeão sul-americano, sênior, e aí depois ter recebido a convocação para ir para a etapa da Liga Mundial. A viagem para a Turquia a gente foi com uma delegação grande, se eu não me engano era aproximadamente 20 atletas, então era muita gente. E aí o que acontece? Você vai conhecer os pontos turísticos da cidade, né? Você vai, obviamente, pensando na competição, mas você também acaba fazendo o turismo, né? Você acaba conhecendo a cidade, vendo como é que ela funciona e tudo mais. E isso é muito interessante também, porque por uma questão mental, é bom o atleta também dar uma relaxada, né? Porque a competição, uma etapa da Liga Mundial, ela é muito tensa, né? Psicologicamente falando, ela é uma competição que te drena muito, então você precisa estar muito concentrado para ela. E de certa forma, esses passeios, esses turismos acabam ajudando o atleta a dar uma relaxada, né? E para mim ajudou muito na questão da Turquia. Porém, com um detalhe muito importante. Quando eu tinha sido convocado para a etapa da Liga Mundial da China, ao final de 2018, foi a minha primeira competição paga pelo Comitê Olímpico, onde eu recebi tudo, e para mim foi um tremendo choque. Eu não ver relação de passagem, quanto que custava, ver relação de hotel, para mim aquilo foi quase que um baque, assim. Quando eu cheguei, eu falei, eu tô na China, e aí eu acabei conhecendo boa parte ali de Xangai, ali, o centro comercial e tudo mais, só que eu acabei me deslumbrando. Eu acabei chegando no evento, eu não estava concentrado para o evento. Eu quase como se fui para ser um turista, né? Meio que um clima de final de ano, assim. Já era a última competição do ano. E aí parece que eu fui meio que com um clima de turista. Na minha cabeça eu achava que eu estava concentrado para o evento, mas de fato talvez eu não estava naquele momento. Por ter se deslumbrado, né? Você, tô indo pra China com tudo pago. Então, é uma questão que o atleta, ele tem que cuidar muito bem. E foi uma das coisas que eu me policiei na Turquia. Sim, eu fui conhecer os pontos turísticos na Turquia, fiz foto, fiz tudo bonitinho, mas ainda assim eu me concentrei muito na competição, eu ainda pensava muito nela, que foi uma coisa que não aconteceu na China, né? Talvez num futuro vídeo a gente traga como que foi a minha primeira experiência na China. Então, dentro da Turquia a gente conheceu alguns pontos turísticos, né? A gente conheceu a Blue Mosque, que é
famosa Mesquita Azul, a gente conheceu a igreja de Santa Sofia, a gente conheceu o famoso canal de Bósforo, né, que é ali onde tem a ponte, onde divide, que para quem não sabe, a Turquia é um pouco na Europa e um pouco na Ásia, então tem uma ponte que junta, então a gente foi conhecer o canal de Bósforo. Nós fomos conhecer a Basílica Cisterna, onde é um local onde teve um filme muito famoso chamado Código da Vinci, que era um grande poço d'água que abastecia ali as mesquitas e os palácios ali daquela região, então foi bem legal o passeio. A gente conheceu o Gran Bazar, onde quase como se fosse uma 25 de março no Brasil, então muito interessantes os passeios, e isso me ajudou muito a também tirar um pouco do peso que tinha na competição. Eu ia lutar no último dia, eu ia lutar no domingo, no último dia de competição. Bom, e como foi minha participação na Turquia? Diferentemente da etapa da Liga Mundial da China, onde eu caí na segunda luta, e a primeira luta foi um terror e a segunda pior ainda, na Turquia eu acabei caindo na quarta luta. Por um detalhe, eu não vou para as quartas de finais. E a primeira luta eu fiz contra o atleta do Azerbaijão, onde eu ganhei de 5-1. A segunda luta, se eu não me engano, eu peguei um atleta da Turquia, da casa, né, ganhando de 4-0. Aí eu peguei um atleta da França, onde eu tava meio apagado, assim, na luta e tal, não sei o que. Acabei tomando 3 pontos no início, começou uma desgraça. E aí eu acabei virando a luta e fechei ela de 8-3. A minha quarta luta foi contra um atleta da Bélgica, que era vice-campeão olímpico da juventude. Ele tinha ido para os Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, na Argentina, em 2017, se eu não me engano. E ele era muito grande para a categoria do 7'5". E era a primeira vez que eu lutava com um atleta tão grande. Ele tem quase 2 metros de altura. E foi até que engraçado quando eu não sabia que ia lutar com ele, né, naquela altura do campeonato. Quando me falaram que era ele, né, eu tava com o Sensei Guido me orientando ali e tal. E aí, quando me falaram que eu ia lutar com ele, eu olhei e falei, cara, ele era muito grande. Eu falei, meu Deus, cara, como é que eu vou lutar com esse cara? Né? E foi uma luta bem complicada. Ele acabou me abrindo 3 pontos num chute que eu nem acreditei, porque ele tava muito longe. E por ele estar muito longe, eu achei que ele nunca ia chegar em mim, né? Só que ele simplesmente levantou a perna e colocou. Eu nem defendi, porque eu não acreditei que o chute ia chegar. E acabei assim, eu falei, meu, como é que... E aí já era uma luta difícil. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou virar 3 pontos agora? E aí eu fui encaixando o chute, encaixei 2 vazares, e aí no final, eu acho que, não sei se foi por um descuido meu, eu acredito que não, acho que foi um erro da arbitragem naquele momento. Ele vem com o Huracan, isso já era quase no ato shibaraku já. Eu já não podia mais tomar punição, porque depois que eu abri 4-3, eu comecei a fugir muito, tentando me esquivar, enrolei muito a luta. E aí no final ele vem no Huracan, só que eu vejo que eu venho no Huracan, porque eu já tava quase sem opção, eu só podia ir pra frente. E aí eu abro pro lado e dou um soco. E o Huracan dele vê que passa, né? E infelizmente acaba, eu tenho uma bandeira, ele acaba tendo 2, e aí eu me lasco e acabo caindo nas oitavas de final. Ele acaba indo para as quartas, ele vai lutar com o Ludbusa, acaba perdendo pro Ludbusa, e eu não tenho a chance de repescar. Mas foi uma tremenda de uma competição sensacional para mim, o formato com que eu tive a minha logística, a minha pré-competição em relação aos meus passeios, a concentração para a competição e a competição, eu me saí muito bem, então fiquei muito feliz com a minha performance. E claro que são detalhes, era a minha segunda etapa da Liga Mundial. E o mais importante, por que eu tive uma performance tão boa? Por que ao meu ver, eu tive uma das melhores performances da minha vida? Então, qual que foi a diferença entre a primeira e a segunda etapa da Liga Mundial? Qual que foi a grande diferença? Qual que foi o start? Qual que foi a virada de chave que fez com que eu saísse de uma atuação medíocre na China por uma boa atuação na Turquia? Não vou dizer excelente, porque se tivesse sido excelente a medalha teria vindo, mas foi uma boa participação. Acabei caindo numa quarta luta, numa luta disputadíssima, onde eu via que eu tinha chances de passar e chegar num possível pódio. A grande diferença que teve entre as etapas da Liga Mundial foi em relação ao trabalho, foi de fato relação a treino. E aí eu fui analisar, depois de um tempo, o que eu fiz de diferente entre as etapas da Liga Mundial. Por exemplo, eu vou contar como é que foi a minha rotina. Eu saí da China no final de dezembro. Em janeiro, eu já fiz a apresentação para a seleção brasileira principal e a gente já teve um camp no Rio de Janeiro. Em fevereiro, a gente teve outro camp no Rio de Janeiro e nesses intervalos eu ia para Florianópolis treinar com o Douglas. Então eu quase não ficava em casa. E aí entrou março, a gente teve um pré-camp no Rio de Janeiro.
antes do Pan-Americano, nós fomos pro Pan-Americano. Quando eu voltei, isso já tinha dado 2 semanas, uma semana de camp e uma semana de Pan-Americano. Quando eu volto do Pan-Americano, eu caio direto em Londrina para treinar com o Vinícius, que ia para a etapa da Liga Mundial do Marrocos. Aí eu fico 2 semanas em Londrina, aí eu vou para Brasília, faço a seletiva para a Seleção Brasileira Sub-21, aonde eu passo, e volto para Londrina. E aí eu fico mais uma semana em Londrina, volto para casa. Isso a gente tá no meio de abril, olha a loucura. Então, volto para casa, fico uma semana em casa e vou pro Sul-Americano. Vou pro Sul-Americano, luto Sub-21, ganho Sub-21, luto o Sênior, ganho o Sênior, luto equipe e fico prata, como a gente falou no episódio anterior. Saio do Sul-Americano, vou para casa, fico uma semana em casa e aí a gente já tem que se apresentar no Rio de Janeiro, que era um pré-camp antes da Turquia. Então eu praticamente não fiquei em casa desde que eu voltei da China, né? Então esse trabalho que a gente fez resultou no quê? Num bom resultado lá na Turquia. E o que eu quero dizer para vocês é o quê? Esse trabalho que a gente desempenhou, treinando com os melhores atletas do Brasil, estando sempre viajando, estando sempre competindo, possibilitou que eu tivesse um ano de 2019 simplesmente fantástico. Eu tive as melhores participações em etapas de Liga Mundial, fui para o Chile, fui muito bem, fui para o Campeonato Pan-Americano Sênior, fiquei campeão Pan-Americano por equipes, lutei muito bem no individual, por um detalhe eu não acabo pegando medalha, aí eu sou bicampeão Pan-Americano Sub-21, vou pro Mundial, acaba acontecendo tudo que acontece, então 2019 foi simplesmente um ano fantástico para mim. Eu passei muito pouco tempo em casa, isso é verdade, eu passei muito mais tempo viajando e competindo, para vocês terem uma noção dos 365 dias de 2019, eu acabei ficando 90 dias em casa. Isso dá aproximadamente 3 meses. Então é muito pouco comparado a 12 meses do ano, onde eu dormi em hotel, dormi em outros lugares, eu estava em outro lugar e não estava em casa. Então o trabalho ele recompensa. Veja que o trabalho ele recompensa sim. Então todo esse trabalho fez uma boa atuação na Turquia. Então essa foi a maratona que a gente passou até chegar na Turquia. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, curte ele aí embaixo, segue a gente nas redes sociais e eu te espero no próximo domingo em mais um episódio da série do Sub ao Sênior. Até mais, valeu, tchau, tchau!